Oi, gente, tudo bom? Então, dando continuidade à nossa aula de Fundamentos Históricos do Direito, nós estamos tratando do tópico Direito Romano. Hoje nós vamos tratar sobre o direito privado em Roma. Então, lembrando, na aula anterior, nós tratamos sobre as fontes do direito, nós tratamos sobre a história, os períodos do direito e sobre a classificação dos magistrados. Bom, hoje nós vamos tratar sobre o processo formular. Lembra que na aula passada nós tratamos sobre a classificação dos magistrados e uma das classificações que nós temos do magistrado é o magistrado pretor, aquele que se divide entre pretor urbano e pretor peregrino. Quem que é o pretor urbano? Lembrando, o pretor urbano é aquele que trata sobre o litígio existente entre o patrício, que era aquele descendente do romano fundador, e o plebeu, que era aquele estrangeiro ou aquele que não tinha a religiosidade aplicada pelo Império Romano. Então, o pretor urbano, ele cuidava desse litígio, então ele analisava o caso, ele delimitava qual era o limite que o juiz deveria julgar em relação aos casos que aconteciam, aos litígios que ocorriam dentro da cidade. E o pretor peregrino, por sua vez, ele cuidava, então, de todo e qualquer litígio que envolvesse plebeus, que envolvessem estrangeiros e que ocorressem fora do âmbito urbano, fora da cidade, então que ocorresse na zona rural. Então, ele também delimitava o que o juiz tinha que julgar, o que ele deveria julgar e delimitava até onde que ele podia determinar o julgamento dele. Bom, o que ocorreu é que começaram a ter diversos pretores, porque lembra, quando a gente estava do Alto Império, o Império Romano dominava tudo onde é a Europa hoje. Então, ele envolvia a Europa, ele envolvia a Ásia, ele envolvia a Oceania, então ele era gigante. Então, para facilitar, para ficar mais ordeiro, mais organizado essa comunicação, o que eles passaram a fazer? Então, o pretor passou a determinar qual que era o limite, como que ele iria julgar, analisar, ajudar o juiz a julgar aquele caso. Então, primeiro ele começou a determinar uma fórmula em abstrato. O que era isso? Nessa fórmula em abstrato, ele ia determinar em âmbitos gerais como que o juiz deveria julgar. Então, por exemplo, ele ia determinar, aquele crime, quando acontece aquele crime, quem é o pretor que deve ser responsável? O pretor, ele acontece no limite entre a cidade e o campo. É um homicídio, quem que vai cuidar? Então, ele ia dar o parâmetro geral, ele não ia analisar o caso em concreto, mas ele ia analisar, olha, esse crime quando acontece na fronteira e ele é causado esse homicídio por conta de briga de terras fronteiriças, o pretor que vai ser responsável é o pretor peregrino. Esse crime, em que pese ele acontece na fronteira, ele ocorre por conta de compras de mercadoria que vinham da cidade, então quem vai ser responsável é o pretor urbano. Então ele dava essa análise de forma geral. Semelhante a isso nos dias de hoje, nós temos as súmulas que são editadas pelos nossos tribunais. Mais para frente um pouquinho eu vou trazer súmulas para vocês verem e vou explicar melhor como que elas são utilizadas hoje em dia. E nós tínhamos a fórmula judicium. Já a fórmula judicium, o que ela tratava? Então, ela ia tratar daquele caso concreto. E o pretor, ele podia se utilizar daquela fórmula judicium como parâmetro para que ele pudesse julgar, ajudar aquele juiz a julgar, porque lembra, o pretor não julgava, o pretor só analisava e determinava os limites. Então, ele podia pegar aquela fórmula judicium para aplicar como parâmetros para outros casos parecidos. Então, o processo formular, ele foi a origem do processo civil que existe até hoje, que a gente conhece até hoje. Então, ele começou lá atrás com o processo formular.
E quais eram os elementos que constituíam esse processo formulário? Então, o processo formulário ele era constituído por 4 elementos. Então, primeiro nós temos o nominatio judicis, que era o que determinava quem que era o pretor que estava dando aquela fórmula, quem era o pretor que estava determinando aquilo. Hoje nós temos o quê? Quando você tem uma sentença, você vai ter quem é o juiz que foi responsável por aquela sentença. Quando você tem um recurso de apelação, você vai ter o nome do desembargador, qual que é a Câmara, quem foram os desembargadores, quem foi o relator daquele processo. Mesma coisa em relação ao STF, então eu tenho um recurso extraordinário, eu vou ter lá para qual Câmara ele foi direcionado e quem é o relator daquele processo. O que é o relator? Quem que é o ministro responsável por cuidar da administração daquele processo e por dar o voto, muitas vezes, de Minerva. O que é voto de Minerva? Se eu tenho um empate, ele é que vai desempatar. Então, isso era o que se chamava na época, para elementos de fórmula, que era o nominatio judicis. Depois nós temos a demonstratio. O que era o demonstratio? Era a causa de pedido. Então, o pedido que o autor fazia, ele tinha que ser delimitado, ele tinha que determinar até onde esse pedido podia ser feito, até onde ele podia chegar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um imóvel alugado e o inquilino não está pagando o aluguel. Então, eu vinha para o pretor urbano e reclamava, o inquilino não está pagando meu aluguel, eu quero receber meu aluguel. E eu quero que ele saia do imóvel. Então, o que acontece? Primeiro eu ia reclamando, falando, não, eu quero que ele saia do imóvel. Então, o pretor ia e delimitava, a lide aqui, o litígio, que a discussão que se está é que o inquilino não está pagando e ele tem que deixar o imóvel. Qual que é a minha causa de pedir? Deixar o imóvel. O juiz pode determinar, além de deixar o imóvel, que ele tenha que pagar o aluguel? Não foi o que o autor pediu. O autor pediu o quê? O autor pediu que queria que ele deixasse o imóvel. Então, qual que é a causa do pedido? A desocupação do imóvel. Ah, mas ele quer receber também. Então tá, então a causa, quando ele vai solicitar ao judiciário, ele tem que falar, eu quero que o inquilino deixe meu imóvel e também pague os aluguéis atrasados. Então, aqui eu tenho uma ação de despejo cumulada com ação de cobrança de aluguéis. Então, aí nesse caso, o que vai acontecer? O juiz vai falar. Então, o pretor delimitava, o juiz ia determinar, desocupe o imóvel e pague o aluguel. Então, aí eu tenho essa delimitação da causa de pedir. E o que é o intento? O intento era a pretensão do autor. Quando que ela acontecia? Ela acontecia geralmente ligada ao estado das pessoas. Então, eu sou filho do César e quero que a minha paternidade seja reconhecida. Então, eu ia para o pretor e falava para o pretor, olha, eu sou filha da Maria e do César. Só que o César não me reconheceu como filho, eu quero que ele me reconheça como filho. Então, o que é esse analisado? Meu estado de pessoa. Então, aqui é o início que nós temos das ações declaratórias. Então, eu quero uma condenação? Não, eu quero o reconhecimento do meu estado como de pessoa. Então, eu quero uma declaração. O juiz vai vir e vai declarar se eu sou filha ou se eu não sou filha. Só isso. E quando eu tinha uma condenação? Quando eu tinha uma condenação, geralmente essa condenação ela era pecuniária. Então, eu reclamava, olha, o João comprou minha cadeira e não pagou. Bom, então, João, você tem que pagar a cadeira, então você tem que devolver a cadeira. Então, essas eram as condenações que ocorriam durante esse período. Então, esses eram os elementos que eu tinha da fórmula que era editada pelo pretor. Aqui eu estou trazendo para vocês 2 exemplos de súmula. Trago um exemplo de súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e um exemplo de súmula do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, o primeiro exemplo de súmula que a gente tem, olha, a súmula ela não está analisando um caso concreto. Ela está dando um parâmetro que vai servir para o juiz na hora dele analisar a sentença, vai servir para o promotor, vai servir para o advogado. Então, olha, o foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para ação de investigação de paternidade
quando cumulada com a de alimentos. Então, a súmula 1 do STJ, o que ela faz? Ela vai te dar a delimitação de competência, ela vai te dar a delimitação de jurisdição. Então, ela está justamente falando, olha, quando eu estiver acumulando uma investigação de paternidade já com pedido de alimentos, quem que vai ser competente? O juiz do foro da residência da criança. O segundo, a súmula do STF, então ela está falando, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. O que significa isso? Então, o juiz na sentença, o réu foi condenado e estava previsto no Código Penal que a pena inicia-se como regime semiaberto. E o réu foi condenado em regime fechado. Significa que o juiz não pode simplesmente determinar que ele vai iniciar a pena em regime fechado. Ele tem que dar uma motivação, explicar por que ele vai começar a pena em regime fechado, sendo que o que está previsto no Código Penal era que é regime semiaberto. Então, isso é o que estava determinando. Então, eu não estou analisando o caso concreto, eu estou analisando o caso de uma forma geral. Qual que é a interpretação correta que eu devo dar para a lei? Isso é uma súmula. E o que é um acórdão? O acórdão já não, o acórdão ele já vai analisar o caso concreto. Lembra que eu tinha que primeiro identificar quem que era o julgador? Ó, o órgão julgador aqui é a segunda turma, desculpa. O ministro relator foi Gilmar Mendes, então o ministro relator ele era responsável por quê? Ele é responsável por administrar o processo e por, no caso de empate, dar o voto de Minerva. Aqui eu tenho, quem são as partes? Ó, o agravante, trata-se de um agravo regimental num recurso ordinário em mandado de segurança. Então, quem está agravando é a União. Aqui eu vou ter o nome das partes envolvidas no processo e quem é o advogado das partes. E eu tenho, por fim, a ementa, que é basicamente um resumo com termos principais do que foi julgado. Então, isso daqui é um acórdão. Então, aqui eu estou demonstrando pela súmula e pelo acórdão influências que nós temos, que são originadas lá da fórmula, que foi o início do processo civil. Bom, agora nós vamos para a segunda fase do processo civil romano. Essa segunda fase, ela era conhecida como o edicto ou edito. Ele podia ser oral ou ele podia ser escrito. Então, o que era esse edito? Então, eu tenho, mesmo eu tendo a fórmula, as orientações que existiam, essas orientações, em regra, elas não eram escritas. Só que Roma cresceu de tal forma e começaram a se ter tantos pretores que passaram-se a se ter a necessidade de que fosse regimentado, regrado essas fórmulas, essas orientações que eram dadas por eles. E até que chegou num momento a se determinar que essas escritas, que esses editos, passassem a ser perpétuos. Então, perpétuo para durar para sempre? Não, perpétuo enquanto durasse o mandato do pretor. Lembra que o pretor ele era eleito e ele permanecia no cargo por 1 ano. Então, durante esse 1 ano, aqueles editos dele, que eram escritos, que eram as disposições, as orientações que ele dava para determinados casos, eles tinham que obrigatoriamente ser permanentes durante 1 ano. Então, quando entrasse o outro pretor, o outro pretor não era obrigado a seguir os editos do anterior. Ele poderia ter os próprios editos ou ele podia até acolher e seguir aquelas orientações. Então, os editos nada mais é do que aquelas fórmulas que eu tinha, que em regra elas eram orais, elas passam a se transformar como escritas e tornam-se perpétuas durante o mandato do pretor. Então, o pretor não podia. No início do mandato, ele tinha determinado aquela edita, ele não podia, no meio do mandato, querer mudar o entendimento que ele tinha. Ele tinha que seguir até o final do seu mandato com aquela posição. O edito perpétuo, então, ele era das características que ele deveria durar durante todo o mandato do pretor, só que mesmo assim começaram-se a se ter diversos editos.
Aí o que o imperador Adriano mandou que esses editos eles fossem feitos o quê? Vamos escrever, transcrever esses editos e vamos compilar. O que significa compilar? Vamos arquivá-los todos e guardar tudo na biblioteca, tudo lá no fórum, vamos deixar todos arquivados para que possam ser organizados e utilizados. Então, isso que é o edito perpétuo. Então, o edito perpétuo determinava então, que esses editos, essas fórmulas, essas orientações fossem escritas e não mais somente verbais, orais, e também elas passassem a ser compiladas e passassem a ser arquivados esses editos. Aí esses editos, como que eles se dividiam? Esses editos, lembra, ele foi o edito perpétuo, é a compilação, então ele vai ficar em livros, eles iam ficar arquivados, e esses arquivamentos, como que eles se dividiam? Eles se dividem em 4 partes. A primeira parte tratava de jurisdição e de contestação, então ele ia determinar o que é a jurisdição, é até onde vai a competência de cada pretor. Então, o pretor, ele era responsável por uma jurisdição determinada, então por uma região determinada. Então, ele só podia cuidar de litígios daquela região. Semelhante a isso, o que nós temos hoje em relação à nossa jurisdição? Um juiz da comarca de Santa Bárbara, ele vai cuidar de todos e quaisquer litígios que sejam de competência dele dentro da comarca de Santa Bárbara. Ele não pode, em regra, julgar um litígio da comarca de Americana, da comarca de Piracicaba, ele sendo o juiz responsável pela comarca de Santa Bárbara. Então, isso que é a delimitação que eu tenho do poder do pretor. E na segunda parte? Na segunda parte, os editos tratavam dos direitos privados. O que eram direitos privados? Eram direitos aplicados ao direito civil hoje e ao direito empresarial. Então, o que é? O direito privado envolvia os contratos, envolviam casamento, envolviam a educação que você ia dar para o seu filho, como que você ia cuidar do seu filho, como que você ia administrar seus bens, a sua relação de compra e venda com os seus clientes, como que você ia fazer a cobrança desses bens, das dívidas de seus clientes, tudo isso estava dentro do direito privado. A terceira parte tratava de herança e testamento. Então, quando morria, falecia um patrício ou um plebeu, esse patrício e esse plebeu tinha bens. Como que ia ficar determinado? O que ia acontecer com esses bens? Quem que são os seus herdeiros? Ele poderia deixar todos os bens por meio de testamento? Como que tinha que ser feito esse testamento? Então, aqui na parte 3, eu vou ter o início do direito sucessório. E, por fim, na parte 4, ele tratava de coisa julgada. Então, o pretório determinava o limite, o juiz particular julgava, dava decisão. Beleza. O réu não cumpriu a decisão. E agora, o que eu faço? Agora, eu preciso executar aquela coisa julgada. Então, ele vem nessa quarta parte, ele vem dar a orientação, ele dava a orientação, os editos perpétuos eram no sentido de como que eu vou executar o que foi determinado pelo juiz particular. Então, esse que era o papel, esse que era assim que era dividido o edito perpétuo. Nós temos as figuras, lembra dos jurisconsultos? Quem que eram os jurisconsultos na época? Os jurisconsultos, eles interpretavam a lei, eles interpretavam os editos. Lembra que eu tenho os editos que tratavam de uma forma inabstrata e eu tenho os editos que tratavam os casos em específicos. Então, eles davam pareceres no sentido de interpretar o que aquela lei deveria ser, como que ela deveria ser aplicada, como que aquele edito pode ser aplicado ao caso concreto. Então, os seus pareceres, eles depois no futuro, eles seriam compilados, esses pareceres, formando livros. E aqui a gente tem o início da criação da doutrina. O que é a doutrina? A doutrina são os livros jurídicos que nós utilizamos e que vão dar fundamentação e que vão nos explicar conceitos, princípios do direito, seja do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho, das diversas áreas do direito que nós temos.
O Código Justiniano, ele vem justamente, foi a primeira compilação que nós tivemos. Então, aqui eu vou ter o Codex. O que é o Codex? O Codex foi a compilação das constituições imperiais. Eles eram gravados em madeira, todas as constituições. O que eram as constituições imperiais? As constituições imperiais eram os julgados em recurso de apelação, feito pelo imperador Justiniano, e também as leis do imperador Justiniano. Então, o imperador Justiniano ele determinava o que o governador tinha que fazer, como que os seus funcionários deveriam agir. Então, ele determinava isso por meio de leis. Essas leis elas foram compiladas em Constituição Imperial. Ele também tem os julgamentos dele, tem as ordens que ele determinado. Então, tudo foi compilado na Constituição Imperial. Depois disso, nós tivemos o digesto, que o digesto foi justamente a compilação dos pareceres dos jurisconsultos, que foram compilados em 50 livros. Lembra que depois todos esses livros, eles acabam compilados e formando o primeiro Código Civil que a gente teve, o Lex Civilis. Agora eu quero que vocês se preparem para fazer um trabalho individual. Vocês vão fazer simplesmente o quê? Vai ser um texto que vocês vão elaborar no Word com o nome completo de vocês. Vocês só vão fazer uma lista. Para mim, informando, pode ser uma lista ou uma tabela, como vocês quiserem. Me informando quais foram os institutos que nós temos do direito civil, e qual o reflexo desses institutos do direito civil no direito romano. Só isso. Quero que vocês me enviem por e-mail até o dia 4 de abril. Beleza, gente? Por enquanto é só. Até mais.